Nós estamos num processo de reprodução de ideias que não necessariamente estão corretas do ponto de vista mais técnico, teológico, exegético. Percebe? Porque nos falta informações para peneirar isso, discernir isso. E aí vem um ponto aqui, eu até gostaria de compartilhar. Claro, bora. Como se pode fazer isso, tá? Uma das coisas, Guto, que eu sempre digo é o âmbito teológico, o âmbito bíblico, ok? Tem ciência, tem método, tem caminho. Nem tudo aquilo que eu afirmo pode ser compreendido, por mais bonito e poético que soe, como algo verdadeiro. Então, do ponto de vista bíblico, eu vou puxar aqui para o nosso assunto. Sim. Tudo que eu afirmar, eu preciso passar por um crivo mínimo. Esse crivo mínimo de discernimento, obviamente, é o magistério da igreja. Ok? Ele é aquele que tem incumbência de guardar esse depósito e fazer com que a gente tenha a reta fé, o reto pensamento, a reta interpretação. Ok? Esse é um ponto. Um outro crivo é justamente o seguinte: tudo que eu afirmar, eu preciso ou de evidências internas ou externas no meu argumento. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Eu estava dando uma vez um curso e uma vez esta pessoa chegou para mim, já uma pessoa que fala, que faz as suas pregações e tudo mais, disse assim para mim: professor, por que a mulher samaritana tinha vergonha de falar com Jesus? Aí eu olhei para essa pessoa, e eu não vou, claro, dizer o nome nem do lugar, porque, né? Mas é uma pessoa que faz as suas falas para grandes públicos, etc. E eu disse: onde que você tem essa informação? De onde você tirou essa informação? Ué, ela foi lá buscar água ao meio-dia. Isso não necessariamente diz que é vergonha. Ou seja, ela precisa, para dizer que a samaritana tinha vergonha, de uma evidência interna ou externa. Interna é dentro do próprio texto. No texto não está dito isso. E evidência interna é o dado cultural, é o dado do contexto mais amplo para entender o texto. Ou seja, é uma informação que nasce de uma interpretação pessoal dela, porque certamente ela está reproduzindo de um outro pregador que ela ouviu. Percebe o que eu estou dizendo? Sim. Esse é o ponto. Tudo que eu afirmo a respeito da Escritura, eu preciso ter fundamentação. E essa fundamentação, ela advém de evidências internas ao texto ou externas ao texto, quando eu trato da cultura da época, do contexto social, cultural daquele período e assim por diante. Percebe o que eu estou dizendo? Então, muitas vezes, se diz muita coisa, mas essas coisas não se fundamentam. Esse é o ponto. Além da samaritana, você acha que conseguia trazer, sei lá, 3 escorregões normais nas pregações da atualidade, talvez? Você consegue lembrar? A gente tem muitas coisas, né? Uma outra coisa ligada à questão da samaritana, que, aliás, é o texto bíblico que, no dia de hoje, eu estou abordando tecnicamente lá com os alunos. Sim. Me ocorreu esse porque eu lembrei da pessoa que me trouxe essa pergunta, né? Uma das coisas, por exemplo, é quando no texto bíblico a gente tem o diálogo de Jesus com ela, quando Jesus começa, vou pegar aqui no capítulo 4 de João, no
versículo 16. Jesus disse, não é? Vai, chama teu marido e volta aqui. Certo? Depois, a mulher lhe respondeu, não tenho marido. Jesus lhe disse, falaste bem, não tenho marido. Pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. E aí olha a conversa dela. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. E aí Jesus continua falando sobre adoração. Marido para adoração. Parece uma coisa totalmente desconexa. Mas, na verdade, agora a gente precisa pegar a evidência interna e a evidência externa ao texto. Vamos lá. Quando esta mulher e Jesus começam a dialogar sobre marido, o termo marido na língua grega aqui é o termo aner. Aner. Aí a gente analisa esse termo grego no Antigo Testamento grego, na versão das 70, da Septuaginta. Lá, aner serve para traduzir que palavras do hebraico? Entre algumas, Baal. Baal, o nome daquela divindade, ok, pagã. Porque no hebraico, a palavra Baal, B-A-A-L, também significa marido. Então, quando eu digo eu sou o marido da Patrícia, em hebraico moderno eu digo Ani Abaal Shel Patrícia. Patrícia é minha esposa. Ani Abaal Shel Patrícia. Eu sou o Baal da Patrícia. Eu sou o marido da Patrícia. Pronto. Evidência interna e externa, porque eu pego outros textos para começar o meu argumento. Dado número 2. Quando eu abro as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 17, nós somos informados de que no ano 722 a.C., os assírios invadiram aquela região do norte, onde é Samaria, e misturaram aquela população com 5 populações diferentes pagãs. 1/6 de israelitas samaritanos ficou, 5/6 foram trocados com 5 populações diferentes. Os assírios faziam isso, eles faziam exílios misturando a população para desmobilização política, militar e tudo isso. E o texto bíblico nos diz, Guto, que cada um dos 5 povos levou para lá o seu Baal. Quantos deuses? 5. Quantos, entre aspas, maridos? 5. Jesus não disse para a samaritana, você tem 5 maridos? Os 5 maridos aqui, muito possivelmente, são não homens de carne e osso. Porque, a princípio, ela não entendeu isso mesmo. Ela falou, não. A discussão dela com Jesus eu não tenho marido. Mas Jesus não estava falando de maridos de carne e osso. E aquele cesto que ela dizia que ela tinha, mas que não era dela, era o Deus verdadeiro. É por essa razão, portanto, e, terceiro argumento, Jesus começa a falar com ela sobre adoração e ela com Jesus sobre adoração, que os maridos que aqui estão postos não são homens de carne e osso. E quantas vezes você já ouviu, por exemplo, que esta mulher era adúltera? Era uma prostituta ou coisas nesse sentido, e etc, etc, etc. Porém, não. Tanto é que Jesus depois vai falar, vai chegar um tempo que não vão adorar aqui, ou seja, o que é esse aqui? É o Monte Garizim, onde os samaritanos tinham um templo, que aliás até hoje existe, e que até hoje na Páscoa, lá neste templo, os samaritanos, que são aqueles descendentes destes samaritanos aqui,
eles realizam sacrifícios pascais tais como do Antigo Testamento. Olha só. Bonito isso, bem interessante essa história. Nesse sentido, o tema da adoração tem tudo a ver com o tema, entre aspas, marido, porque marido aqui se refere a divindades. Olha, que coisa, hein? Percebe? E aí, Isaac? Aí nunca tinha ouvido Nem falar. eu, imaginei eu. Pois é. Aula. Entendeu? Então esse é um exemplo. É, né? mas olha, isso aí são realidades que quando a gente vai ouvindo, assim, não é exagero falar que situações assim acabam chegando numa homilia. Não é Isso. exagero falar. Não. É Porque fato. se a gente for pegar Sim. aqui, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui. Multiplicação dos pães. Olha, não dava para fazer com 5 pães e 2 peixes. Só aconteceu porque quando o menino tirou do bolso deles, cada um começou a partilhar os seus e só aconteceu porque houve uma partilha com todo mundo. E aí, como é que fica? Não teve Então, milagre, vamos foi lá. partilha. Aí tá... Vamos pegar esse tema? Esse tema é muito interessante, né? Para não dizer, para alguns, muito polêmico. Para mim, não. Para mim, não é polêmico, é uma questão importante. Número 1. O relato diz que foram 5 pães e 2 peixes que foram multiplicados. Portanto, lembre-se daquilo que eu disse. Evidência interna. No texto está dito isso. Eu não posso dizer que outros tinham pães e peixes nas suas bolsas. Olha aqui o meu. Por quê? Porque o texto não fala disso. O texto fala de multiplicação de pães e peixes. Ponto final. É milagre. Se eu trouxer uma outra interpretação distinta de milagre aqui, eu estou tirando esse argumento de onde? Essa é uma visão redutora. Sabe? Ela tende a esgotar aquilo de espiritual também que tem dentro do próprio texto e que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, quis transmitir. Então, não posso dizer que aquilo ali foi um milagre da partilha no sentido de que outros também tinham e distribuíram, porque o texto não fala isso. Daí nós vemos este erro, muitas vezes, aparecendo em certas visões que distorcem de verdade o texto, porque vão ao texto com as suas preconceituações e, ao lerem o texto, o distorcem. Percebe? Uhum. Agora, eu posso dizer que aquele texto tem um ensino a respeito de partilha? Claro que sim. Porque, de fato, aquele menino partilhou o que ele tinha, e ao partilhar o que ele tinha com Jesus, percebe? Partilha também com os irmãos. Então, sim, eu posso dizer que o texto ensina a partilhar, só que eu não posso dizer que o texto não fala de milagre. Gostou desse corte do nosso podcast Sacristia? Olha só, primeiro, inscreva-se no canal do Santo Flow, e aqui, olha, 2 cards que vão te levar também para outros cortes desse podcast maravilhoso aqui, o Sacristia. Tantos convidados já passaram por aqui, ó. Clica aqui, aproveita, vai lá.